Senhoras e senhores deputados, peço desculpa pelo atrasar da hora, mas a primeira audição começou mais tarde e temos agora a nossa segunda audição. Vamos dar início à audição da equipa de análise retrospectiva de homicídio e violência doméstica. Começo por cumprimentar o senhor coordenador da equipa Dr. Rui Carmo Moreira Fernandes, e também queria referenciar todos os outros membros que também estão presentes. Dr. António Castanho, representante designado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Dra. Maria Cristina de Mendonça, representante designada pelo Ministério da Justiça, Dr. Vasco de Prazeres, representante designado pelo Ministério da Saúde, Dr. José Palaio, representante designado pelo Organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e igualdade de género, doutora Aida Marques, representante designada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a quem agradeço a disponibilidade para se juntarem a nós num formato de audição diferente, por videoconferência, mas já se começa a tornar habitual entre nós. Esta audição foi pedida pelo requerimento do Partido Socialista, que foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e que, devido à matéria em causa, desceu à Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação por ser um tema do âmbito desta Comissão. Esta audição tem uma grelha de tempos definida e é constituída por duas rondas, que passo a anunciar. Primeira ronda. Nesta ronda, o PS, autor do requerimento que disporá de 5 minutos, em seguida a equipa terá de 10 minutos para responder ao requerente. Após esta primeira ronda, teremos uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar disporá de 4 minutos. Esta ronda iniciar-se-á pelo Partido Socialista, seguido do Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, PCP, CDS e o PAN. A senhora deputada não inscrita terá 2 minutos. Após a ronda dos grupos parlamentares, a equipa disporá de 20 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares e pela deputada não inscrita. Vamos dar início à audição e passo de imediato a palavra à senhora deputada Elsa Paes, do Partido Socialista, autor do requerimento e que disporá de 5 minutos. Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar, obviamente, o Dr. Rui do Carmo e à sua equipa e agradecer a disponibilidade para estarem hoje connosco aqui, mais uma vez, para tentarmos compreender os avanços que se vão fazendo ao nível da intervenção e prevenção das vítimas de violência doméstica. Eu começo, desde logo, por saudar, nesta altura em que o crime de violência doméstica faz 20 anos de crime público, começo por saudar a constituição desta equipa e o trabalho que vem realizando para nos ajudarem a perceber o que é que está a correr bem e, sobretudo, aquilo que não está a correr bem para podermos melhorar, como é o nosso objetivo. Eu vou, sobretudo, e foi esse o relatório que nos motivou esta audiência, o relatório número 218 do Dr. José Palaio. Eu quero saudar, entretanto também chegou um relatório recentemente, também quero saudá-lo e as conclusões vão muito na mesma linha. Quero saudar sobretudo pela visão clara, pela visão objetiva, factual, com que nos apresentam os relatórios e algumas das recomendações. E faz todo sentido falarmos das intervenções em violência doméstica hoje, em situação pós-Covid, tanto como fazia anteriormente, e hoje ainda faz mais, porque, como sabemos, as vítimas foram confinadas, o Governo, de uma forma urgente e determinada, agiu, o que fez com que as participações diminuíssem. Tal não nos sossega, dado que há uma cultura de silenciamento que é preciso escavarmos para perceber o que está por trás deste silenciamento, ficará para uma outra altura, mas neste quadro os homicídios também diminuíram. Seguramente não estamos hoje em condições para fazer esta análise, também falaremos numa outra altura. Relativamente a este relatório,
O que eu gostaria de começar por dizer é que o Governo esteve bem quando criou uma comissão técnica multidisciplinar, aliás, várias vezes referida nos relatórios, em março de 2019, e depois adotou as recomendações produzidas por essa equipa em julho de 2019. Também é importante, como? Não sei se a senhora Presidente disse alguma coisa, também é importante perceber neste relatório que um conjunto de intervenções foram feitas ao longo de 8 anos, mais concretamente e de uma forma mais sistematizada, desde 2014, quando aconteceu a primeira participação, até 2017, quando aconteceu o crime. Portanto, há aqui um pedido de ajuda reiterado e sistematizado. Muitas das vezes a vítima recua no pedido de ajuda e recua para o agressor, o que também não nos surpreende, porque este é o quadro sociológico das relações complexas vítima e agressores muito comuns neste tipo de situações. Portanto, a não colaboração. Foi por isso que Portugal definiu há 20 anos que este crime deveria ser público, para nós podermos apoiar a vítima quando ela, por motivos diversos, civilizacionais, de dependência económica ou outra, ou seja, de ausência de autonomia, ainda não consegue desenvolver todos os mecanismos para a sua autoproteção, e o Estado deve fazê-lo quando ela não consegue fazer. É este o entendimento que esteve na origem do crime público. E, portanto, o que é que nós assistimos? E foram deixados vários sinais por esta vítima, de que houve aqui uma falha de todo o sistema, uma falha dos serviços de saúde, uma falha da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, uma falha da Segurança Social, uma falha da GNR e do Ministério Público. A GNR chegou a fazer uma avaliação de risco elevado e depois uma avaliação de risco médio que não se traduziu em intervenção em acompanhamento nenhum, e o Ministério Público, depois de todas estas participações bem documentadas em vários, nos serviços de saúde e da Segurança Social, também não determinou, e cito, como diz o relatório, demitiram-se do ponto de vista criminal de fazer investigação da recolha da prova. E, portanto, estamos aqui perante ações claramente insuficientes e, inclusivamente, responsabilizadoras da vítima pela ausência de colaboração, o que denota um total desconhecimento do enquadramento sociológico deste crime. Portanto, por 3 vezes houve queixa, e por 3 vezes o Ministério Público arquivou o processo, considerando-a insuficiente de indícios e considerando também que a possibilidade de condenação seria diminuta. Ou seja, estamos perante uma pessoa que é agredida, com provas disso em várias instituições com quem vai contactando, mas não há agressor. Ou seja, falha tudo. O que é que não falha? Não falha o assassinato. E a vítima morreu e depois o agressor suicidou-se. Portanto, a minha primeira pergunta, e penso que já estou na linha dos 5 minutos, Sr. Dr. Rui do Carmo, muito experiente nesta matéria e que já muitos relatórios vem produzindo com imensas recomendações que chegam ao Governo, e o Governo tem agido também em conformidade. O que é que se pode fazer mais, além destas recomendações? E também gostávamos de saber se as recomendações que têm produzido efetivamente já estão a ser concretizadas. Mas, além disso, o que é que nós podemos fazer mais para alterar esta cultura judicial que, como diz a Convenção de Istambul, no relatório, na análise que faz da aplicação da Convenção a Portugal, existe por parte da cultura judicial uma grande impunidade relativamente Senhora Deputada, a este tipo já ultrapassámos o tempo. E termino, Senhora Presidente, portanto, a minha primeira questão é justamente essa. O que é que se pode fazer, além das recomendações, para que esta cultura judicial, efetivamente, integre a filosofia profunda que esteve na definição do crime público relativamente à violência doméstica? Obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à equipa de análise retrospectiva de homicídio e violência doméstica, que disporá de 10 minutos para responder às questões colocadas. Penso que é o senhor deputado, o senhor coordenador, Dr. Rui do Carmo, que irá intervir.
Tem que ligar o microfone, senhor doutor. Não conseguimos ouvir. Peço desculpa, tinha desligado por causa do feedback. Já está. Muito bom dia, antes de mais, Sra. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Quero agradecer mais esta oportunidade da equipe da nossa retrospectiva poder dialogar convosco sobre os trabalhos que têm feito, os relatórios que têm produzido e os problemas que têm constatado. São as questões que a doutora Elsa Paz colocou. A primeira questão que eu gostaria de referir é que eu acho que, apesar de tudo, se tem feito algum caminho muito mais lento do que aquilo que todos e todas nós gostaríamos, e é preciso consolidar, a meu ver, o caminho que se tem feito. A senhora deputada Elsa Paz referiu o trabalho da Comissão Técnica Multidisciplinar e, portanto, essa iniciativa que, no ano passado, foi desenvolvida após uma sucessão de homicídios neste contexto, essa iniciativa que o Governo tomou. Esse relatório deu lugar, em agosto do ano passado, a uma resolução do Conselho de Ministros que tinha algumas, e que tem, algumas decisões importantes no âmbito, nomeadamente, da Justiça, como era a elaboração de um protocolo de atuação nas 72 horas posteriores à denúncia, que é um elemento importante da Lei da Violência Doméstica e que procura responder rapidamente a qualquer situação de violência doméstica, no sentido de impedir o agravamento da situação e no sentido de obter a prova e no sentido de neutralizar o agressor e proteger a vítima. Mas as coisas são tão lentas que nós, passado quase um ano, que fará em agosto, sob a resolução do Conselho de Ministros, nós não temos ainda esse protocolo de atuação aprovado, finalizado, embora o relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar tivesse o desenho desse protocolo e tivesse, digamos, o conteúdo essencial desse protocolo já feito. Portanto, eu penso que é preciso sermos, de facto, mais rápido na construção das respostas que têm sido definidas, e também é necessário reforçarmos a capacidade de intervenção das forças que estão no terreno relativamente a estas questões. E com isto, e com essa atuação, certamente conseguiremos que os processos por crime de violência doméstica estejam mais robustos do ponto de vista da prova, e com isso iremos certamente ter decisões judiciais também mais robustas, e iremos ter uma muito menor percentagem de arquivamento por falta de prova, que é um problema que neste momento temos, uma enorme percentagem de arquivamento por falta de prova, exatamente porque a investigação deste crime é ainda muito incipiente, e para isso é muito importante levar a sério o que está no relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar, e era muito importante que o protocolo de investigação que está a ser definido desde então pudesse ver a luz do dia, para que fosse diferente a investigação deste crime, fosse levada a sério como criminalidade grave que é, e que fossem utilizados todos os instrumentos que permitissem que houvesse um maior esclarecimento, que houvesse menos arquivamentos por falta de prova, que a vítima se sentisse mais protegida porque a prova dos factos não estava apenas dependente da sua palavra, o que é o ónus demasiado que é colocado nestes crimes sobre a vítima, e, portanto, pudéssemos ganhar efeitos de prevenção geral através de um resultado diferente dos processos judiciais. Eu penso que isto era importante. De qualquer forma, há outros aspectos que são muito importantes. Eu gostava de sublinhar que
Neste último relatório que nós publicámos, que aqui publicou, que aprovou e que publicou, é referida uma questão que é muito importante relativamente à proteção das vítimas e à prevenção do agravamento das situações de conflito. Diz-se no relatório isto: as vítimas, muitas vezes cerceadas da sua liberdade de movimentos e de ação e frequentemente perturbadas pelo impacto da violência, seja esta psicológica, física, sexual ou económica, terão de ter ao seu dispor formas acessíveis, discretas e seguras de denunciar a situação em que se encontram e de pedir e obter auxílio, que lhes transmitam a confiança de que serão sempre ouvidas, que a sua pretensão será encaminhada para a entidade que lhe deva dar resposta e que serão apoiadas nesse percurso desde o momento inicial. Isto é, aliás, uma mensagem que tem a ver também com o momento em que vivemos. É muito importante que não se perca nenhuma oportunidade quando a vítima denuncia, porque essa oportunidade não sabemos quando é que volta a acontecer. E é muito importante, e nós por vezes constatamos, se a vítima não tem a sorte de, quando resolve ir procurar auxílio, de bater à porta exatamente certa, corre às vezes o risco de lhe dizerem: não é aqui que tratamos disto. Isto pode significar tão só que a vítima se recolhe novamente na sua casca, a situação se vai agravar e poderá ter consequências trágicas. É preciso que o sistema, que os vários setores estejam preparados para que, se a vítima se engana na porta onde vai bater para pedir auxílio, ela seja acolhida, seja encaminhada para o setor certo, que lhe seja prestado apoio e esta oportunidade não seja perdida para defender aquela pessoa, para a proteger e para conseguir que ela se liberte da situação de coação em que está a viver. Portanto, temos que ser mais ágeis, temos que ter uma rede preparada para responder de forma menos burocrática e temos que ter, de facto, protocolos de atuação. Isto é muito importante porque não podemos estar sujeitos, andamos a dizer isto há demasiado tempo, portanto não é uma novidade, andamos a dizer há demasiado tempo que não podemos estar sujeitos nesta matéria à formação por acaso da pessoa com quem se contacta na altura ou à inspiração do funcionário ou do agente que recebeu aquela denúncia. O sistema tem que funcionar by the book, como costuma dizer, ou seja, tem que funcionar de uma forma de atuação uniforme, sabendo as linhas que se segue na investigação deste crime, na neutralização dos agressores, na proteção das vítimas, por forma a que se consiga maior eficácia e igualdade no tratamento das diversas situações, que é muito importante. Eu penso que é fundamental consolidar estes mecanismos. Eu acho que não se resolve nada se andarmos sempre a saltitar de modelo para modelo, sem nunca concretizarmos nenhum. Eu tenho sempre muito receio do caminho que se segue e depois, se calhar não é bem por aqui, é por outro. E, entretanto, vamos começar tudo outra vez do princípio, sem que concretizemos nada. Nós temos um caminho, que é um caminho que tem sido considerado como um caminho correto. Temos problemas da sua aplicação, da sua implementação. Temos que romper a barreira da dificuldade de conseguir ultrapassar as barreiras à sua implementação. E isso faz-se com a definição de formas de atuação que vinculem as várias entidades e com o acompanhamento da sua implementação e, obviamente, depois com as correções que sejam necessárias fazer em função do resultado da experiência. Não podemos andar sempre a voltar ao princípio para dizer, então agora vamos outra vez pensar de novo como é que vamos fazer. Andamos sempre, nunca andaremos nos fogos reais, andamos sempre nas manobras. E nós queremos resolver o problema dos fogos reais. E é este caminho, a meu ver, que temos que seguir com persistência,
discutindo, alertando, chamando a atenção e conseguindo que as várias entidades sejam mais abertas, mais humildes, mais autocríticas e mais proativas na implementação das suas responsabilidades. Eu penso que é este o caminho. Nós, no relatório do balanço de 2019, dissemos, e repito aqui, nós sentimos, por exemplo, uma falta de iniciativa de diálogo das entidades a quem endereçamos recomendações. Nós não temos habitualmente, aliás, não temos feedback por parte das entidades a quem endereçamos recomendações de como é que elas foram aceitas. Só o temos quando decidimos nós pedir e promover reuniões com essas entidades. Mas não temos aquilo que gostaríamos de ter, que era um diálogo por iniciativa dessas entidades connosco, a partir das recomendações, dizermos, porventura, vocês não viram bem o problema, ou isto não é bem assim, ou, sim senhora, tem razão, nós estamos a pensar isto por este caminho ou não. Isto era importante para nós, para o aumento da qualidade do nosso trabalho, e acho que era um sinal muito positivo de abertura, de preocupação de evolução e de construção no caminho conjunto para todos melhor cumprirmos as nossas obrigações. Muito obrigado, Sr. Dr. Rui do Carmo. Senhoras e senhores deputados, passamos agora à segunda ronda, onde iremos ter a intervenção dos diferentes grupos parlamentares e da deputada não inscrita. Passo agora a palavra à senhora deputada Elsa Paes, do Partido Socialista, que dispõe de 4 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Dr. Rui do Carmo, por esta visão, que já sabíamos há muito tempo, uma visão global, uma visão da intervenção integrada e da correção de falhas. É mesmo assim que se deve evoluir e penso que não podemos desistir e também concordo em absoluto consigo que seguramente traduz o sentir de toda a equipa. Não podemos andar sempre de um modelo para o outro, temos que evoluir neste e corrigir aquilo que ainda não está feito. E no que diz respeito a esta matéria, uma das questões que levantou foram as formas discretas de denúncia, que elas mostraram-se agora particularmente pertinentes em contextos de Covid, nomeadamente com os SMS criados pelo Governo, que tiveram um grande apelo onde a vítima pode pedir apoio em confidencialidade, e os SMS desaparecem logo a seguir. E eu perguntava-lhe se veriam com bons olhos que este tipo de pedido de apoio confidencial, e utilizando os meios eletrónicos com os quais hoje não conseguiremos seguramente mais deixar de viver, se deveria ficar no quadro também das intervenções públicas que se fazem. Uma outra nota tem a ver com, aliás, uma das recomendações dos 2 relatórios sobre os quais eu me debrucei mais particularmente, as recomendações no sentido do Governo fazer com a máxima urgência, ou providenciar a elaboração do tal manual de atuação funcional para que as ações das OPCs possam ser feitas nas 72 horas subsequentes à apresentação da queixa, mas depois também, como veio numa das recomendações, um plano de formação que deveria ser articulado com o SES, com a PGR, entre outras, no sentido de se ter aqui que todas as pessoas que fazem a intervenção neste processo, e não só os OPCs, mas também a todos os outros níveis, e nós sabemos que todos os outros níveis também falham, nomeadamente na saúde, na segurança social e na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, para terem aqui protocolos aos quais têm que obedecer, e não pode haver falhas, e se houver falhas, elas têm que ser identificadas também para que as pessoas sejam responsabilizadas, porque parece que depois disto tudo há aqui falhas e ninguém é responsabilizado, há aqui falta de entendimentos do que é o crime público aplicado à violência doméstica aos vários níveis, mesmo no Ministério Público, que é como se nada se passasse. Portanto, Sr. Doutor, o que eu lhe queria perguntar é o que é que se pode fazer para que efetivamente estas recomendações, como nos disse na sua última intervenção,
direção, não tem feedback das entidades a quem emitem as recomendações. Ora, isto não faz sentido. O que é que nós podemos fazer mais? Ou o que é que a equipa pode fazer mais? Recomendações ao Governo, para que estas entidades vos deem feedback das recomendações feitas, porque senão elas caem em saco roto. Andamos aqui todos a trabalhar, a produzir ótimas, extraordinárias medidas para superar o problema e ninguém as aplica. Portanto, eu gostava também de lhe perguntar o que é que podemos, e a vossa equipa tem aqui uma grande responsabilidade nesta matéria, o que é que se pode fazer para que esse feedback vos chegue no sentido da própria equipa, não sei se está mandatada para o efeito, se não estiver, teremos seguramente que encontrar um mecanismo complementar para que se possam acompanhar no terreno todas as recomendações. Porque se elas fossem acompanhadas, eu estou em crer, pelo conhecimento também científico e de intervenção que tenho nesta matéria, que é muito, fiz um dos primeiros estudos sobre homicídio conjugal em Portugal, eu estou convencida que se isso acontecesse, muitas destas lacunas seriam superadas e estaríamos a prevenir muitas situações dramáticas que hoje nos escapam por entre os... Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, Sra. Presidente, só uma nota. Não só a questão do manual de atuação funcional, mas também o plano anual de formação conjunta em matéria de violência doméstica. Como sabemos, valoriza mais a componente psicológica, física e sexual e menos a psicológica e económica, que por vezes também se colocam com muito cuidado. E eu deixava aqui estas notas, aliás, que resultam de uma recomendação do último relatório do Dr. António Castanho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do Partido Social Democrata, que dispõe de 4 minutos para fazer a sua intervenção. Bom, muito obrigada, Sra. Deputada. 4 minutos é, de facto, manifestamente insuficiente face a esta matéria. Bom, quero, antes de mais, cumprimentar naturalmente o professor Rui do Carmo, coordenador da equipa de análise retrospectiva, e em si cumprimento também todos os membros da equipa que têm feito um trabalho que é notável e que tem sido um bom instrumento de trabalho para nós, para o Parlamento e também, provavelmente, para o Governo e para as instâncias administrativas. Eu iria ocupar-me, sobretudo, do relatório de atividades que a equipa lançou, julgo que, aliás, até isso é objeto do requerimento, e suscitou-me aqui algumas questões que foram colocadas no relatório, nomeadamente a questão da comunicação das decisões dos tribunais criminais, violando, ou melhor, não cumprindo o disposto que está no artigo 10º da portaria e o próprio artigo que está na lei que institui a equipa, segundo o qual as autoridades judiciárias comunicam à equipa os despachos de arquivamento, não pronúncia e as decisões transitadas em julgado no âmbito da violência doméstica para a equipa, naturalmente, produzir o seu trabalho. Em 2018, dizem nesse relatório que receberam 2 decisões, que resultaram até de esforços e de diligências feitas pela equipa. Em 2019, receberam 2. E, portanto, manifestamente isto é insuficiente para desenvolverem o vosso trabalho, e eu iria perguntar porquê é que isto sucede. Não tem o Ministério da Justiça, ao que percebo, não tem com certeza, um procedimento estabelecido no sentido de fazer chegar à equipa estas decisões neste âmbito para que a equipa sobre elas se possa debruçar. Mas também foi aqui relatado, eu gostava que o Sr. Coordenador esmiuçasse isso, porque julgo que é de muita importância. O trabalho da equipa não é um trabalho remunerado, é um trabalho que os profissionais fazem com muito gosto, muitas das vezes em prejuízo do seu trabalho, mas é quase, que diria, um trabalho pro bono e que isso merece naturalmente, é nobre e merece a nossa saudação. E há aqui uma parte do relatório que fala da indisponibilidade profissional por parte dos membros da equipa para desenvolverem devidamente a instrução dos dossiês. E eu pergunto-lhe, este constrangimento é criado por quem? Pelos próprios ou pelas entidades patronais dos próprios que não dão, digamos assim, o devido tempo a estes profissionais para que se possam ocupar do trabalho que a equipa tem em mãos? Depois, referente ao feedback por parte das entidades. Bom,
naturalmente que seria desejável que assim acontecesse, mas mais do que um feedback por parte das entidades relativamente às recomendações que a equipa faz, parece-me absolutamente pertinente que esse feedback até viesse do Governo, porque, por exemplo, nós, na Assembleia da República, temos questionado variadíssimas vezes, aliás, reiteradamente, o Governo sobre essas recomendações. A Sra. Ministra disse aqui que até queria materializar em decisões políticas essas recomendações. A verdade é que também nós, Parlamento, não conhecemos o que foram feitas dessas recomendações e, portanto, seria bom que o Governo coordenasse e monitorizasse essas entidades para colaborarem naturalmente com a equipa. E isso, se as entidades não o fazem de per si, naturalmente que o Governo e os responsáveis políticos têm essa obrigação. Depois, só para dizer, relativamente, eu não consigo deixar de dizer isto, relativamente à denúncia e ao prazo de 72 horas, eu queria dizer que esta proposta de lei que vem também no seguimento daquilo que foi o relatório técnico no âmbito de outra comissão, mas que o professor Rui do Carmo faz parte dele integrante, as 72 horas, isto é uma questão de nós esmiuçarmos um artigo, mas as diligências que tinham que ser feitas nas 72 horas já estavam inscritas na lei. E também isso foi objeto de algumas recomendações de alguns relatórios da equipa retrospectiva e que não foram dados cumprimentos. Porque, efetivamente, se o sistema funcionar e nós dermos cumprimento ao que existe já na lei, sem prejuízo de podermos aprimorar o que já existe na lei, mas se dermos cumprimento, eu vou mesmo terminar, Sra. Presidente, se dermos cumprimento efetivo ao que já consta na lei, no 29A, relativamente às 72 horas, eu acredito que nós conseguimos proteger muitas das vítimas. Agora, não serve para andarmos, vou mesmo terminar, não serve para andarmos sempre a esmiuçar a questão das 72 horas e não cumpri-las, isso é que não. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que dispõe também de 4 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia à equipa de análise retrospectiva dos homicídios em contexto de violência doméstica. Saudar também este trabalho que tem sido feito e que é absolutamente fundamental para conhecermos este fenómeno e para, enfim, para instruir os vários atores e os vários intervenientes que trabalham nestas áreas, portanto, a justiça, a saúde, enfim, a educação, às forças e serviços de segurança, e, portanto, é um trabalho realmente excepcional e muito útil. Eu queria começar por referir que, para além da importância de se proceder a uma série de alterações para se estabelecerem, para se criarem protocolos para procedimentos, para as avaliações de risco, para se cumprirem uma série de coisas até que já estão previstas e que os relatórios mostram que efetivamente não estão ainda implementadas ou não são cumpridas ou não são feitas como deveriam ser, para além de todas estas alterações que constam das recomendações dos vários relatórios da equipa e de alterações em várias áreas, e que desde saúde, enfim, polícia, justiça, e saliento a importância destas alterações, e especialmente na área da justiça, porque são elas que permitem criar a confiança, que permitem promover a confiança nas vítimas, a confiança nas instituições, de que as instituições serão capazes de as proteger. Não é, esse sentimento de confiança não existe ainda, e por isso é que nós temos tão poucas queixas e tão poucas denúncias. Os estudos de incidência que existem, ainda que datados, mostram que aquilo que chega ao conhecimento das autoridades, da polícia, do Ministério Público, é apenas uma pequena parte da realidade das situações de violência doméstica, e que a esmagadora maioria das pessoas não faz queixa e não pede ajuda. Portanto, é obviamente importantíssimo que esta
promoção da confiança seja feita através das alterações na resposta das várias entidades. Já agora, só a este propósito, ainda referir que está a decorrer um estudo que deve estar agora, enfim, a sair cá para fora, dentro de pouco tempo, se não estou em erro, realizado pela Polícia Judiciária, relativamente aos femicídios também, e que revela que, de facto, 80% das mulheres que morreram não tinham pedido ajuda e, portanto, não tinham feito queixa, não havia nota de violência e, portanto, isto mostra que, de facto, como as vítimas não têm confiança na capacidade das instituições para as protegerem, não é? E aquilo que pensam é, ok, eu vou pedir ajuda, ele vai descobrir e ainda vai ser pior. E, portanto, isto tem mesmo que ser alterado. E nós temos que trabalhar para que não se chegue a esse ponto, a essa manifestação extrema da violência, que é o assassinato de mulheres. Portanto, eu queria perguntar se não consideram que haveria alguma coisa que pudéssemos fazer naquilo que respeita à retirada de casa do agressor ou afastamento do perigo. Em vez desse afastamento ser feito por via da retirada da vítima para ser colocada numa casa-abrigo, sabe-se lá onde, desterrada de tudo e de todos, do seu trabalho, da sua comunidade, das escolas, etc., eu sei que nós temos esta possibilidade de retirada do agressor de casa através de uma medida de coação, mas isso é numa fase mais avançada do processo. E nós sabemos que na fase absolutamente inicial, isso não é aplicado, não é feito, os agressores não são retirados. Portanto, como é que nós podemos garantir que se os agressores são retirados de casa, estou mesmo a terminar, que os agressores são retirados de casa em vez das vítimas? Sabemos que essa é uma fase em que, quando é feita a queixa, a vítima está em perigo exponencial, em especial perigo. Só mais uma questão sobre a sinalização das crianças e a aplicação de medidas de proteção. Peço desculpa. Num caso que aconteceu há uns 2 anos, havia ameaças concretas em que o agressor dizia: se eu não ficar com a menina, vocês também não ficam. E ameaçou diretamente a criança. Ainda assim, os juízes decidem que ainda vou fazer de si um bom pai. Foi esta a declaração que o juiz fez a este agressor. Essa criança morreu, assim como a sua avó. Portanto, o que é que podemos fazer mais para garantir esta proteção destas crianças que, na verdade, pelos tribunais não são consideradas vítimas quando não são alvo direto da violência? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alma Riviera, do Partido Comunista Português, que dispõe de 4 minutos para fazer a sua intervenção. Olá, boa tarde a todos. Entretanto, já passamos da hora. Cumprimentar o Dr. Rui do Carmo e, por seu intermédio, toda a equipa de análise retrospectiva. Nós, de facto, temos analisado com muito interesse aquelas que são as conclusões desta equipa, até porque elas identificam uma míriade de questões, desde o início dos processos de violência e das agressões até ao desfecho que suscita a intervenção da equipa, o desfecho mais dramático, que é o homicídio. E eu, se calhar, agrupava algumas destas recomendações, de algumas destas conclusões na área da formação e dos meios. E, de facto, nós acompanhamos esta necessidade de haver mais formação, de haver mais meios adequados e formados para essa frente de trabalho, mas também sublinhamos aqui que, de facto, tem havido muita dificuldade na compreensão do conjunto dos decisores de que, sem existirem profissionais, não é possível garantir. Conhecem-se casos de experiências muito interessantes, por exemplo, de um centro de saúde que tem uma equipa específica para a intervenção junto de problemas de violência doméstica, portanto é uma coisa extra processo-crime, é uma experiência muito interessante, mas acontece porque é um ACS que tem, de facto, meios para isso. É um dos privilegiados. E na maior parte dos agrupamentos de centros de saúde isso nem sequer seria possível, porque às vezes não é possível fazer face àquelas que são estritamente as atribuições e, portanto, este era um ponto que achava que era
primeiro lugar, fundamental, porque a falta de meios é transversal a todos os serviços públicos e resulta de muitos anos de cortes e de supressões. E agora, havendo também a possibilidade de transferência de 25% ou 30% dos trabalhadores da administração pública para o regime de teletrabalho também nos preocupa. E depois uma outra linha ou um grupo de orientações que tem a ver com a definição de linhas de atuação e orientações claras e uniformizadas. E neste sentido também questionámos a Ministra, que gostaria de partilhar isso consigo, questionámos a Ministra sobre o manual de atuação, que teve um atraso que é explicável pelo Covid, mas que nós insistimos na necessidade dele realmente sair, até porque se analisarmos os relatórios percebemos que há de facto uma intervenção muito diferente a vários níveis, sobretudo em áreas geográficas, e aqui também era preciso sublinhar que há uma questão de proximidade e de relação interpessoal em determinadas zonas que pode ser prejudicial. E depois também aqui a questão da articulação e da monitorização. E aí que colocava-lhe já uma questão, porque de alguns destes relatórios há a ideia de que em determinados momentos, sobretudo quando o processo, não há uma queixa-crime ou não há um processo contínuo e há avanços e recuos e muitas vezes se perde essa oportunidade valiosa de agir depois, já não é responsabilidade de ninguém. Ou seja, fica um hiato de responsabilidade e nós questionamos muitas vezes se não seria necessário haver uma entidade que se responsabilizasse por olhar para a situação e para todos os intervenientes, nomeadamente até numa daquelas que foi uma das recomendações que tem a ver com a articulação entre o tratamento que é dado à vítima, mas também o tratamento que é dado ao agressor, e que só funcionando em conjunto pode ser efetiva, mas também colocava a questão de nós conseguirmos, de facto, ter uma abrangência territorial. Hoje as respostas estão essencialmente a recair sobre a boa vontade das organizações da sociedade civil. A verdade é que a rede é dependente dessa boa vontade e seria necessário, no nosso entender, um investimento público também nesse aspecto, até porque seria necessário outras respostas, nomeadamente relativamente aos agressores. E junto dos agressores também colocava aqui a questão de que, e nós achamos que foi dado um passo importante com a aprovação de uma proposta há 2 semanas, salvo erro, portanto, permite que seja omitida a morada da vítima nas notificações que tenham por destinatário o arguido. E isso parece-nos que é um avanço importante e vai também ao encontro de algumas recomendações aqui feitas. E, portanto, posto este... Senhora Deputada, já passam mais de 1 minuto. Já vamos em 5 minutos. Eram 4. Eu não ouvi, desculpe, não ouvi interromper-me. Vamos já terminar não mesmo? Ouvi mesmo. Vamos terminar? Pronto, mas então a questão é muito simples. Posso colocar as 2 questões? É porque nós não ouvimos quando nos corta a palavra. São 4 minutos. Já vamos em 5 e meio. Senhora Deputada, temos que terminar. Pode fazer a questão só? Pronto, então se era possível que a equipa tivesse uma maior intervenção, nomeadamente na discussão da problemática nos meios de comunicação social, e também se acompanha esta nossa percepção de que isto de facto é mais uma questão de meios e de possibilidade de atuação. E eu peço desculpa à Sra. Presidente, mas o funcionamento destas videochamadas não permite que nós, quando estamos a falar, ouçamos os reparos. 6 minutos. Vamos terminar. Peço desculpa, Sra. Deputada, mas já são 6 minutos. Vou terminar. Já tinha terminado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, que dispõe de 4 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar e agradecer o trabalho da equipa de análise retrospectiva, tendo em conta que a violência doméstica é de facto uma das formas mais gravosas de violência na nossa sociedade. É extremamente importante o trabalho e a missão que têm entre mãos
pois permite-nos assinalar aquilo que de alguma forma se traduz na aplicação não só da legislação, como também numa análise mais crítica de quais possam ser os caminhos a seguir aos procedimentos a corrigir. Não nos podemos esquecer que, de facto, este flagelo tem uma média diária de ocorrências extremamente elevadas, as cifras continuam a ser cifras muito preocupantes e, nesse sentido, todas as medidas que possam, de alguma forma, em relação à metodologia aplicada, àquilo que possam ser os respectivos procedimentos, a par da formação e da sensibilização, pode ser um importantíssimo vetor neste combate. Tendo em conta também esta audição, o que nos permite ter também dados mais concretos que alicercem a análise que é feita por parte desta equipa, percebemos através dos relatórios realizados pela esta entidade que foram formuladas várias recomendações a um leque alargado de destinatários. A título de exemplo, identificámos a resposta articulada, que é necessária a resposta articulada entre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e a Rede Nacional de Apoio à Vítima Doméstica, tendo em conta uma estratégia conjunta e complementar de acordo com o conhecimento que cada uma das entidades possui sobre agressor e vítima. Damos nota também das recomendações ao Ministério da Administração Interna, Ministério da Justiça e à Secretaria de Estado para a Igualdade e Cidadania, relativamente à revisão do modelo de documento comprovativo da atribuição do Estatuto à Vítima, que já aqui também foi mencionado, mas que efetivamente é uma ferramenta fundamental para a sua proteção. Também das recomendações à Comissão para a Comissão de Cidadania e Igualdade de Género, no sentido de desenvolver esforços para a formação das forças e serviços de segurança e magistrados neste domínio, à própria Procuradoria-Geral da República para a adoção de boas práticas e uniformização de procedimentos das jurisdições criminal de família e crianças, com particular consideração pela efetivação da direção e o acompanhamento das diligências do inquérito que são realizados pelos órgãos de polícia criminal, bem como a atuação do Ministério Público no período das férias judiciais. Tendo por base aquelas que são as recomendações e a análise crítica desta equipa, gostaríamos de perceber, efetivamente, e não descurando a importância também da atuação, fundamentalmente nas 72 horas subsequentes à apresentação da denúncia, que é um período, bem sabemos, fulcral para o apoio à vítima e para serem acionados. Recentemente houve a alteração legislativa neste sentido, portanto o Governo levou-nos uma iniciativa que visa alterar estas matérias, mas ainda assim, na perspectiva da equipa de análise, gostaríamos de saber qual a avaliação que faz relativamente ao acolhimento ou não das várias recomendações que tem endossado a estas entidades, destas recomendações, na vossa ótica, quais aquelas que impõem uma necessidade de implementação urgente, portanto, quais as que acham que aqui, enquanto legisladores, deveríamos ter uma maior preocupação com a sua implementação, tendo em conta também os casos reais e concretos estudados pela equipa, quais as fragilidades ou falhas legais ou procedimentais que mais fazem perigar a integridade física e a vida das vítimas de violência doméstica que gostariam de nos destacar. Em relação ao prisma das crianças envolvidas em situação de violência doméstica, para além daquilo que já foi referido pelas outras forças políticas, gostaria também de destacar aquela que nos parece ser extremamente relevante, que é a necessidade de clarificação da legislação, no sentido de tornar claro o reconhecimento do estatuto de vítima e se este poderia ou não contribuir para uma maior proteção das crianças e jovens. Já debatemos estas iniciativas na Assembleia que foram rejeitadas, mas por hora do Dia da Criança, a sociedade civil lançou uma petição ontem neste mesmo sentido e gostaríamos de saber a opinião da equipa, portanto, de estudo e análise. E, por fim, também, se as condutas que impliquem as crianças que vivenciam o contexto de violência doméstica ou que testemunham, se devem ser integradas no tipo objetivo do crime de violência doméstica, se acham que, efetivamente, esta alteração deve ocorrer e também qual a posição relativamente aos procedimentos de inquirição judiciais destas crianças. E tendo em conta que já, imagino que esteja já no fim do tempo, em relação às declarações para memória futura, se também vos parece essencial que sempre que seja requerido, ou no caso de menores, que deva ser privilegiado este regime. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, que dispõe de 2 minutos para fazer a sua intervenção. Um momento aqui, deixa-me ver. A Sra. Deputada tem a câmara desligada. Pode fazer o favor de ligar a câmara? Pronto, já está. Muito obrigado. Senhora, portanto, eu iria iniciar por cumprir
entrar o doutor Rui do Carmo e dar o importantíssimo trabalho da equipa de análise retrospectiva. No que diz respeito à violência doméstica, independentemente de todos os esforços destes anos, de todas as entidades, das organizações, de todos os modelos em funcionamento, o facto é que ainda estamos institucionalmente a dar um apoio absolutamente ineficiente, não é? Ineficiente porque não tem necessariamente estado a haver melhorias significativas no que diz respeito aos assassinatos das mulheres e aos sucessivos crimes. Um dos elementos fundamentais é exatamente as relações institucionais. E estas relações institucionais, elas são da responsabilidade do Estado. Ou seja, se não existir este diálogo interinstitucional e se não houver um acompanhamento e uma relação de maior entendimento, ajuda entre estas organizações, continuaremos a encontrar mulheres que se queixaram em 2009 e que 8 anos mais tarde são assassinadas. Portanto, entre de 2009 e esses 8 anos, houve N instituições envolvidas ali e nenhuma conseguiu efetivamente evitar este desfecho. Então eu iria basicamente perguntar-se, no seu entender, o que é que necessita objetivamente de ser melhorado, alterado ou reforçado para uma melhor relação institucional. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à equipa de análise retrospectiva de homicídio e violência doméstica, que disporá de 20 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares e pela Sra. Deputada não inscrita. Sobre as questões que foram colocadas, começando pelas questões que foram colocadas
pela senhora deputada Elsa Paz, do Partido Socialista, eu diria que estas formas de pedido de apoio confidencial que foram agora criadas para neste período em que vivemos, eu penso que tem toda a pertinência em manter-se esta acessibilidade à apresentação de uma sinalização da situação em que as pessoas se encontram, por esta forma. Eu acho que faz todo o sentido, não só neste período mais difícil, mas faz sentido a sua manutenção. E há uma nota sobre isto, sobre a questão das comunicações, das sinalizações, das denúncias por parte das próprias vítimas, que me parece importante referir. Nós, durante o ano 2019, fruto do que aconteceu nos primeiros 2 meses, daquele conjunto de homicídios que aconteceu nos primeiros 2 meses, e depois da reação que houve num conjunto de iniciativas que visaram encontrar formas de reagir melhor, de melhorar os procedimentos, de melhorar o próprio conhecimento da situação da violência doméstica e por toda a informação pública que houve sobre isso, o que é certo é que esse movimento terá gerado uma confiança acrescida por parte das vítimas relativamente à possibilidade de uma denúncia que apresentassem as vir a proteger e a vir ter um efeito útil para a sua situação. Isto porquê? Porque se nós formos ver o número de inquéritos abertos ao longo dos anos, nós verificamos que em 2019 o número de inquéritos abertos subiu de uma forma muito significativa. E isso, a meu ver, tem uma leitura que é ter acontecido todo o movimento público gerado pelas iniciativas que foram desenvolvidas, que geraram alguma confiança, teve também como resultado e como consequência, uma delas, que as vítimas, não só houve mais proatividade por parte das forças de segurança, é verdade, mas também houve maior iniciativa, maior confiança por parte das vítimas em procurarem apoio no sistema. E esta é uma nota que vale a pena, a meu ver, reter. A senhora deputada Elsa Paz referiu também dois aspectos muito importantes, que é a intervenção das 72 horas e a formação. E a formação, com um aspecto muito importante, que é a informação que envolva conjuntamente os vários profissionais e entidades que devem estar conjuntamente no terreno a prevenir e a combater este fenómeno. E, por outro lado, e a formação com o objetivo muito importante de preparar os profissionais para a atuação face aos casos concretos. Ora, quer a questão das 72 horas, quer a questão da formação, são linhas que foram abertas em fevereiro do ano passado pelo Conselho de Ministros, são capítulos do relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar que foi entregue em junho, mês 6 do ano passado, resulta da resolução do Conselho de Ministros de agosto e, portanto, deverão ser aspectos que deverão ser implementados nessa sequência e, portanto, que penso que estaremos brevemente, ao fim de cerca de um ano, em condições de poder esperar que exista esse plano de formação concretizado, que exista esse manual completamente estabelecido das 72 horas, à luz da linha de atuação que está completamente definida no relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar de julho do ano passado. É preciso também referir isso. E a questão destas 72 horas, vamos lá ver.
O problema deste manual de procedimentos é que este manual de procedimentos é válido para as 72 horas, mas é válido como guião de investigação e de recolha de prova dos casos de violência doméstica. Consiga-se fazer em 72 horas ou faça-se num período mais dilatado. O que nós temos que ter é um catálogo de diligências e de diligências de prova que em cada caso tem que ser seguido por forma a não estarmos apenas dependentes e que o ónus não seja apenas das declarações da vítima, sempre falíveis, que têm, em muitos, a grande maioria dos casos, o direito legal de se recusar a depor também, e que não o faz necessariamente porque não pretende que o facto fique impune, é por outras razões, que Vossas Excelências sabem tão bem como eu, e, portanto, esse protocolo de atuação da investigação é importante para as polícias, é importante na atuação do Ministério Público, é muito importante também para resolver um problema que a deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, colocou, que é a questão de se privilegiar o afastamento do agressor da casa onde vive com a vítima e não ser a vítima que tem que ir para uma casa de abrigo. É que se nós melhorarmos os procedimentos de recolha de prova e a rapidez na recolha de prova, nós conseguimos, com a rapidez, obter uma medida de coação de afastamento do agressor. O que permite que, mesmo que a vítima tenha que temporariamente estar numa casa de abrigo, será um curtíssimo período de tempo, ou porventura nem será necessário, se for recolhida atempadamente e rapidamente a prova necessária para demonstrar as exigências, os pressupostos que a lei exige para a aplicação de uma medida de coação de afastamento. Portanto, esta necessidade de fazer uma investigação célere e que eficaz e que tenha em conta todos os meios de prova disponíveis, e hoje, por exemplo, nestes casos nós vamos encontrar, por exemplo, os telemóveis e os meios eletrónicos de comunicação carregados de prova sobre aquilo que era, muitas vezes, o anúncio prévio dos factos que vieram a acontecer. Se houver rapidez nessa recolha de prova, pois, obviamente, que teremos mais capazes de conseguir atuar de uma forma de mais proteção da vítima e de ser mais assertivo relativamente à intervenção sobre o agressor. Sobre o feedback que nós temos e o que podemos fazer para ter feedback nas nossas recomendações, nós o que fizemos até agora, em muitos casos, foi pedir reuniões, passar algum tempo com essas entidades para saber como é que foi recebido, para perguntar se tínhamos que dar mais algum esclarecimento sobre o que é que pretendíamos com as recomendações, pedir informações, mas não podemos, a equipe não pode fazer mais do que isto, a equipe é este o trabalho que pode fazer, o trabalho de influência, é este trabalho de influência que pode pretender fazer. E é este que tem procurado, na medida das suas possibilidades, obviamente fazer. A senhora deputada Sandra Pereira, do Partido Social Democrata, colocou as questões que nós abordamos no relatório da atividade do ano de 2019. E colocamos ali três questões importantes. Uma delas referi agora, a questão de feedback. Uma questão que tem a ver com a questão de termos um déficit de comunicações por parte do Ministério Público e dos tribunais relativamente a decisões finais de casos que entram no catálogo das situações que nós deveríamos analisar. É verdade isso? Nós tivemos um número significativo de dossiês abertos em 2018, porque nós próprios tomámos a iniciativa de os ir procurar. Em 2019 a situação foi referida para ser deputada. Em 2020 tivemos até agora 2 comunicações. Dessas 2 comunicações tivemos em 2020
Uma reporta-se a factos de 2018, outra reporta-se a factos de 2019. Sabemos que na sequência deste nosso relatório de 2019, a Procuradoria-Geral da República alertou de novo os magistrados do Ministério Público para a necessidade de cumprir essa obrigação de comunicação e estávamos a programar um pedido de reunião com o Conselho Superior da Magistratura para solicitarmos que essa sensibilização fosse feita também juntos nos juízes, quando aconteceu este confinamento do Covid-19, e, portanto, é uma diligência que temos, digamos, pendente para realizar. Mas é importante, de facto, que consigamos obter uma comunicação. Por exemplo, no princípio do ano de 2019, houve um conjunto de homicídios que provocaram um conjunto de iniciativas, como já aqui vos referi. Pois a realidade é que desse conjunto de homicídios, alguns dos quais foram homicídios seguidos de suicídio, portanto, o procedimento criminal seria arquivado por arquivamento do inquérito, por morte do arguido. O que é certo é que desses homicídios, desse período, não recebemos nenhuma comunicação, nem do Ministério Público, nem de decisões judiciais e finais. Portanto, há de facto este problema que nós procuramos insistir com as entidades, no sentido de fazermos alguns levantamentos para ir aquilo que se chama de tentar ir pescar à linha algumas comunicações. É um trabalho que teremos que continuar a fazer e que penso que melhorará à medida que se vá compreendendo a importância deste trabalho e que este trabalho não visa nenhuma atitude gratuita de crítica, seja do que for, mas visa uma atitude construtiva de análise e de correção das deficiências, das lacunas, para melhorar os procedimentos e, nomeadamente, para melhorar a proteção das vítimas e de combate a este flagelo. É isto que penso que a melhoria desta compreensão vai melhorar também o aumento das comunicações. A questão da disponibilidade dos membros da equipe, neste momento, e já tive a oportunidade de transmitir à Sra. Ministra adjunta e da Presidência em fevereiro deste ano esta minha visão, eu acho que era importante que os membros da equipa fossem publicamente e formalmente nomeados para um mandato de 3 anos, como é o coordenador, coisa que não aconteceu até agora. Até agora, membros da equipe são membros da equipe por designação da entidade que representam, não há uma nomeação formal e pública, e eu penso que isto, por um lado, responsabiliza menos a entidade que nomeia. Por outro lado, também pode, porventura, embora os membros da equipe tenham sido pessoas que tenham levado a sério este trabalho, na medida das suas possibilidades, mas pode responsabilizar menos também a pessoa que é nomeada e, por outro lado, essa situação da nomeação que eu referi criaria uma estabilidade ao trabalho da equipa que ela não tem se for constituída por pessoas cuja nomeação não está estabelecida, é precária, não se sabe bem por quanto tempo vai correr, nem quando vai correr, nem como é que as coisas vão acontecer. Portanto, era importante para a dignificação do trabalho da equipa, para a sua estabilização do seu trabalho, para a responsabilização de todos, que esta nomeação tivesse outras características. Manifestei esta preocupação, espero e tenho a esperança de que ela venha a ser correspondida. Outra questão que a senhora deputada Sandra Cunha colocou, mas também foi colocada pela senhora deputada Inês Sousa Real, tem a ver com a questão das crianças e das crianças vítimas.
é um aspecto importante que, por um lado, nós já tivemos situações em que as crianças foram pouco consideradas, para não dizer ignoradas, no decurso do tratamento de procedimentos criminais por violências domésticas, em que as mães, nomeadamente, eram as vítimas. É verdade isso. E, portanto, sobre essa matéria, nós, por um lado, no nosso relatório de 2019, e sabemos que isso hoje está num projeto de alteração da lei de violência doméstica, nós suscitamos a questão de a equipe poder integrar também, nos casos em que isso justifique, um representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em que de áreas geográficas os factos ocorreram. É uma pora importante para esta análise e é uma forma de chamar a área das crianças e dos jovens para este debate, para esta análise, para esta discussão, por um lado. Por outro lado, e extravasando um pouco aquilo que é a minha função de coordenador da equipa e sem mandato nenhum dos restantes membros da equipa, eu acho que era importante que um dia em que obras se fizessem no artigo 152 do Código Penal, no artigo que tipifica o crime de violência doméstica, que se incluísse nesse crime, na sua tipificação, a prática daqueles comportamentos de maus trato que lá estão previstos, praticada contra filho ou adotado menor, contra menor que coabite com o agressor ou na presença de menor, que estes comportamentos fossem também tipificados de forma clara como crime de violência doméstica. Isto, a meu ver, ajudava, não só porque me parece que faz todo sentido, acho eu, já há muito tempo, que é uma lacuna da tipificação legal deste crime, por outro lado, ajudava muito a que esta realidade fosse tomada em outra consideração. As deputadas saberão melhor do que eu, porque este poder de iniciativa também buscava. Bem, por outro lado, eu acho que é muito importante, a senhora deputada Alma Rivera referiu um aspecto muito importante, que é o aspecto da prevenção. Eu acho que tudo que se fizer para a prevenção é fundamental. Não esperar que as coisas aconteçam e que aconteçam com gravidade para depois recorrer ao procedimento criminal, que vai remediar alguns problemas ou pode estancar a continuação das agressões, mas não os evitou completamente. É muito importante os trabalhos de prevenção e nesses trabalhos de prevenção é muito importante, como referiu, a articulação entre as várias entidades que estão no terreno. Nós todos, por vezes, temos a ideia de que a rede de que falamos é um conjunto de buracos agarrados por cordel, em vez de ser uma rede que efetivamente tenha uma malha suficiente para agarrar os problemas e os tratar de forma articulada. E é importante que isso aconteça. É importante que isso aconteça e é importante que essa articulação, e porquê ter medo da palavra, dessa coordenação, possa levar a que não haja dispersão de meios que são sempre escassos e que haja uma eficácia nessa intervenção através de uma forma de intervenção mais articulada. E é muito importante a discussão na comunicação social, como a senhora deputada também referiu. Aliás, nós estamos a programar para setembro, outubro, chamarmos a comunicação social para conversar connosco sobre o nosso trabalho, sobre as nossas preocupações, porque temos, às vezes, com os nossos relatórios, alguns dissabores, porque, em alguma comunicação social minoritária, é verdade, vemos os nossos relatórios sendo tratados com o voyeurismo, às vezes repugnante,
e não como uma forma de alertar publicamente para este problema e de criar uma consciência de melhoria dos procedimentos, o que acontece noutra imprensa, nomeadamente na imprensa de referência. E, portanto, é muito importante este trabalho junto à comunicação social, este trabalho de informação, de apelo à ética profissional no tratamento destes casos. Eu penso que é de facto muito importante e nós temos programado, recentemente falámos sobre isto, poder em setembro, outubro, ter esta abertura, porque consideramos isso muito importante. Eu penso que respondi às questões que eu aqui tomei nota, que as senhoras deputadas referiram. Eu penso que o caminho é o caminho de sermos capazes de implementar melhor o regime que temos. Eu penso que temos que ter muito cuidado sempre com as alterações legislativas que fazemos. Eu penso que elas têm que ser todas claras, não podem introduzir ruído no sistema, nem complexidades interpretativas que prejudiquem o caminho de melhoria do trabalho que estamos a fazer. Eu penso, e é um apelo que eu faço, isto é fundamental, até porque são leis que são aplicadas não apenas por juristas nem por especuladores, nem por juristas especulativos, são aplicadas por organizações sociais, por forças de segurança, são por várias entidades e por várias pessoas de várias formações, e nós temos que ter leis que sejam claras, que sejam compreensíveis por pessoas de várias disciplinas e que sejam atuantes neste domínio. Isto é, a meu ver, muito importante. Portanto, eu acho que se tivermos brevemente o plano... Senhor Coordenador, estamos a ultrapassar o tempo. Então, tínhamos 20 minutos. Muito obrigado. Se tivermos agora, proximamente, o plano de formação que está previsto na recomendação de agosto do ano passado, da resolução do Conselho de Ministros de agosto do ano passado, se tivermos o manual de procedimentos que está previsto nessa mesma recomendação, eu penso que vamos ter dois instrumentos importantes para a melhoria da capacidade de intervenção. E portanto, as nossas recomendações, vamos procurar que elas sejam lidas, que as entidades nos digam como é que as receberam, saber como é que elas são implementadas, mas obviamente que agradecemos tudo aquilo que a Assembleia da República e os seus deputados possam fazer no sentido de nos ajudar neste percurso de amplificação das nossas preocupações e de obtenção do feedback do trabalho que nós estamos a fazer e de reforço da nossa capacidade de atuação. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado à equipa de análise retrospectiva do homicídio e violência doméstica, na pessoa do seu coordenador, Dr. Rui do Carmo. Agradeço em meu nome e em nome da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, os esclarecimentos foram prestados. E dou por terminada esta audição, agradecendo também a todas as deputadas intervenientes e a todos desejo uma boa tarde.